Lixo, o grande problema da civilização moderna. Embora exista uma variedade de sistemas de reciclagem, o lixo está sendo empilhado por todos os cantos do mundo e esta realidade tem piorado dia após dia. Todos os tipos de resíduos, em muitos casos até os tóxicos, são jogados em aterros sanitários enormes. Estes locais constituem uma grande ameaça para o meio ambiente e para a humanidade há muito tempo. Nós demandamos conveniência, mobilidade, onde quer que estejamos. Por isso, estamos cada vez mais ávidos por mais e mais energia. Ainda que recursos naturais tenham diminuído substancialmente, o consumo de energia tem aumentado ano após ano por todo o mundo, mesmo em locais de difícil acesso. A energia proporciona conforto. Ela faz com que o frio gélido se torne rapidamente calor aconchegante e nos dá mobilidade. Não seria maravilhoso se pudéssemos usar o lixo para produzir a energia da qual necessitamos tanto? Um sonho moderno para as pessoas do século XX, um conto de fadas maravilhoso, a possibilidade do lixo se tornar pura energia. Um conto de fadas que virou realidade. Em 2002, uma ideia ousada tornou-se realidade concreta. Uma planta piloto foi construída, a Torre Azul de Herten, no centro da Alemanha. Após anos de pesquisa, um físico, Dr. Hazen Jordan Miller, e um engenheiro de processos, Dr. Christopher Schmidt, desenvolveram o processo de reformação em estágios. A Torre Azul recebe biomassas, isto é, qualquer hidrocarboneto, e as piroliza primeiro. Em outras palavras, nós as aquecemos a temperaturas entre 450 e 500 graus centígrados e, como resultado, a biomassa é transformada em gás e resíduo. Este resíduo é conhecido como char. Podemos observar o mesmo processo num forno de carvão. No caso das biomassas, frequentemente 80% delas entram na fase gasosa. Esse valor pode chegar a 90% se a biomassa for de origem animal. São nestes 90% que nós focamos. Isto é o que queremos para processarmos ou refinarmos mais. Nós misturamos estes gases com vapor. O vapor então reage com estes gases em temperaturas altas, próximas a 1000 graus centígrados, e como resultado, nós obtemos produtos, os quais podem ser usados em geradores para produzir eletricidade ou podem ser sintetizados para produzir outros produtos, álcool ou biocombustível, por exemplo. O processo foi aperfeiçoado na Torre Azul de Herten. Aqui, nos últimos 3 anos, eles têm usado lixo para produzir energia, ou, para ser mais exato, um gás precioso, o qual pode abastecer lares com energia a ser usada como forma de aquecimento e para cozinhar, ou podem ser também usados em usinas térmicas a carvão mineral para a produção de eletricidade e calor. A estação é alimentada com biomassa. Biomassa é fundamentalmente tudo o que for orgânico, por exemplo, madeira, comida decomposta, peles de tomate, fezes de galinha, sangue de porco, sangue de gado, tudo isso é biomassa. O lixo, até agora, tem sido depositado em todos os lugares, causando grandes problemas. Pilhas de cortes de árvore e lixo orgânico, pacotes de comida, caixas de papelão e papel podem ainda ser encontrados em qualquer aterro sanitário. Esta prática é desnecessária por ser tudo biomassa e, portanto, combustível para a Torre Azul. A biomassa é colocada dentro deste recipiente e cai neste funil. Isto é como tudo se parece. A biomassa é então retirada e transformada por estes 2 grandes parafusos para o tanque de estocagem. O tanque de estocagem então envia este material para a unidade de pirólise, aonde ele é convertido em gases e sólidos. O milagre da energia azul acontece dentro da torre em 3 reatores de leito sólido. Através da exposição ao calor na unidade de pirólise, o lixo é decomposto em 2 componentes principais, aproximadamente 20% de char e 80% de gás de pirólise.
Enquanto o gás sobe para mais refinamento, o char entra na fornalha. O gás de combustão quente, então produzido, aquece pastilhas especiais de transferência de calor, que asseguram as temperaturas necessárias mais tarde no processo. Nenhum outro combustível é requerido para reformação em estágios. Na Torre Azul, as pastilhas de transferência de calor são aquecidas a temperaturas que chegam a 1000 graus centígrados. Neste momento, a força de gravidade as puxa para dentro do reformador. Do reformador, elas então retornam para a unidade de pirólise. Após a pirólise, elas são separadas dos componentes de char e cinza, sendo então transformadas de volta para o topo da torre e pré-aquecidas novamente antes de todo o processo ocorrer mais uma vez. O gás produzido no estágio de pirólise é refinado no reformador a uma temperatura em torno de 900 graus centígrados. Vapor é adicionado aqui. No estágio de reformação, os compostos orgânicos reagem e formam moléculas menores. Isto produz um gás rico em hidrogênio, livre de hidrocarbonetos condensáveis na sua maior parte. A água requerida para vapor pode estar contida até na própria biomassa. Se você usa madeira da floresta, ela contém 50% de umidade. Se você a secar, ela terá 25% da umidade. Dependendo da biomassa, nós precisamos de aproximadamente 30% da água para servir como reagente, e isto é suficiente. Após o processo de reformação, o gás é purificado. Pó e pequenas partículas são removidos. O gás é resfriado e também eletrostaticamente filtrado. Então, ele está pronto para ser usado. Você pode produzir energia a partir do gás, por exemplo, usando-o em uma usina térmica do tipo Block para gerar eletricidade e calor. Você também pode gerar energia nas células combustível ao mesmo tempo, por exemplo. Outra opção promissora seria usar o gás para produzir combustíveis sintéticos. O que sobra são cinzas provenientes do processo de combustão do char. Parte destas cinzas pode ainda ser usada como fins lucrativos. Se considerarmos a separação do lixo doméstico, por exemplo, o qual pode conter 50%, 60%, 70% de biomassa, podemos esperar que haja alguns componentes realmente tóxicos nele. E esta cinza deverá ser vitrificada. Ela deve ser derretida e, a partir daí, o material pode ser usado, por exemplo, na construção de estradas. Por outro lado, pode haver também materiais bem puros, por exemplo, e é muito nojento mesmo, fezes de galinha ou de pássaros em geral. Como todos nós sabemos, isto é um fertilizante, e se tratarmos estas cinzas cuidadosamente, ou seja, se não a derretermos, mas ao invés disso conservá-la em estado sólido, nós podemos produzir um recurso de valor, uma matéria-prima para a indústria de fertilizantes. As quantidades são enormes e, do ponto de vista econômico, trata-se de um produto muito interessante. Basicamente, a Torre Azul pode ser instalada em qualquer lugar como uma solução autônoma. Como um sistema decentral, ela não possui necessidades especiais. Reformação em estágios é um processo particularmente econômico quando o lixo está acumulado nas proximidades. Mesmo em lugares remotos, ela pode ser operada facilmente e economicamente. Os excelentes resultados alcançados até aqui com as biomassas podem também ser obtidos através da expansão do desenvolvimento no processo de conversão de substâncias líquidas de origem fóssil, tais como óleos, pastas, gorduras e emulsões em energia e hidrogênio de custo eficiente. Os dois processos se sobrepõem levemente. Se você pega um sólido e o encharca em 2 ou 3 percentuais de líquido, não há problema algum, pois você poderá ter ainda um char que poderá ser queimado. Mas se você tem somente um líquido, você não pode realizar este processo através da combustão, pois você não tem mais o que queimar. Não funciona, embora o princípio, a química do processo, seja muito semelhante. O futuro já começou. Somente em 2004, 4 plantas estão sendo construídas na Alemanha, uma usina térmica de 120 megawatts em Tampico, México, e outra de grande escala em Acapulco. Em Acapulco, uma cidade no México, aproximadamente 1000 toneladas de lixo são produzidos por dia. O lixo é muito úmido.
As pessoas lá não têm uma dieta diferente da nossa, muito mais legumes frescos, o que significa uma quantidade maior de água. Estamos tentando converter o lixo de lá em gás para gerar eletricidade. Embora não vejamos o México como um país em desenvolvimento, o abastecimento de energia é, digamos, inadequado. Há apagões frequentes, apagões locais, e é muito importante prover energia sem falhas lá. Esperamos ter o prospecto de um novo símbolo para um futuro melhor: a Torre Azul.